Tratam-se de ações de policiais federais com pedidos de indenização equivalente ao período acometido ao cumprimento de plantões de sobreaviso sem a devida compensação de horários ou contraprestação pecuniária. Então, a matéria é uma só nos 4 processos, envolvendo essa questão nova diante da jurisprudência, uma matéria que ela está agora graçando nos tribunais, referente à questão do pagamento de uma indenização pelo sobreaviso cometido ao policial federal sem a contraprestação ou sem a compensação. A sentença indeferiu o pedido a lume dos seguintes fundamentos. A uma, porque não se aplicaria a limitação de jornada do artigo 19 da Lei 8.112 de 90, por existir uma lei específica para o policial federal, que é a Lei 4.878 de 65, que o policial federal tem regime de dedicação exclusiva na forma do artigo 24 da Lei 4.078 e do parágrafo 1º do artigo 2º da Portaria 1.253 de 2010 do Delegado-Geral da Delegacia de Polícia Federal. Que a dedicação exclusiva é igual a um poder ser chamado a qualquer instante ou lugar, independentemente de se encontrar em serviço ou em local ou em horário de descanso. Que a Portaria 1252 de 2010 da Delegacia Geral da Polícia Federal regulamenta o sobreaviso nos seguintes termos: de que sobreaviso é uma mera expectativa de serviço, não é jornada; de que o policial é diferente de outros servidores; de que o adicional de gratificação de função policial remunera a dedicação exclusiva, por isso remunera também o sobreaviso; que não existe inconstitucionalidade ou ilegalidade e que, portanto, não há direito violado e, por isso, a improcedência da ação. Data máxima vênia, existem inúmeros fundamentos que desautorizam essa conclusão. Ainda que se trate de uma matéria que agora demanda ser esclarecida nos tribunais, existem inúmeros fundamentos que desautorizam essa conclusão e autorizam o provimento deste recurso. Naquilo que se diz que supostamente não se pode aplicar a limitação de jornada ao trabalhador policial federal. Eu gostaria de dizer que não é o artigo 19 da Lei 8.112 que impõe a limitação de jornada ao servidor público. Não é essa lei, e talvez por isso o parágrafo 2º daquele artigo 19 estaria autorizando que uma lei especial colocasse jornadas diferentes para outros servidores. Não é isso. Quem impõe a limitação de jornada é a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13. O limite que é sim aplicável aos servidores públicos federais e também aos policiais, porque não há nenhuma ressalva no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal. Portanto, o fato do artigo 24 da Lei 4.878, conjuminado com aquela Portaria 1.253 da Delegacia Geral da Polícia Federal, o fato desses dispositivos infraconstitucionais estabelecerem que o policial tem uma jornada integral em dedicação exclusiva e nisso estaria autorização para cometê-lo sobre aviso sem contraprestação ou remuneração, estes fatos não possuem relevância jurídica porque a limitação está na Constituição Federal. E se a Constituição Federal impõe esses limites, não pode a lei infraconstitucional revogar a Constituição, tampouco um decreto revogar a Constituição. Quanto ao regime de dedicação exclusiva, supostamente excluir o direito à indenização do sobreaviso não compensado. Data máxima vênia, a disposição de poder ser chamado a qualquer instante ou lugar, independente de se encontrar em serviço ou em horário de descanso, diz respeito à magnificência da função desempenhada, diz respeito ao papel fundamental de promoção da paz social íncito à prática do profissional de polícia, diz respeito ao papel fundamental que esse agente exerce na nossa sociedade, mas isso não faz do policial federal, não o transforma em um escravo do arbítrio estatal, a ter que se ativar ininterruptamente ao cumprimento de jornada efetiva ou diferida, que é o caso do sobreaviso,
sem que algum limite houvesse para tanto. Limite esse que, como dito, está na Constituição Federal. Exclusividade é o impedimento de se exercer outra atividade profissional remunerada em concomitância ao exercício daquela função em que está empossado. A jornada possui limitação constitucional, como nós mencionamos. O adicional de função policial sobre-remunera esse estado de exclusividade, mas não a imposição desmedida de uma jornada de trabalho direta ou diferida, como é o caso do sobreaviso. A rigor, a decisão guerreada, data máxima vênia, confunde a natureza jurídica do sobreaviso, que possui sim natureza jurídica de jornada de trabalho diferida na modalidade de jornada de trabalho do tempo à disposição. É assim que preleciona toda a doutrina sobre essa matéria que for buscada a sua análise. E essa questão rompeu as raias da discussão doutrinária desde 2016, porque o Tribunal de Contas da União firmou um parecer com caráter normativo e vinculante para toda a administração pública federal, reconhecendo o sobreaviso para os servidores públicos da União, assim como reconhecendo a sua natureza jurídica de ser parte integrante da jornada de trabalho. Isso está no Acórdão 784 de 2016 do plenário do Tribunal de Contas da União. Portanto, essa discussão sobre ser o sobreaviso, natureza jurídica, possuir natureza jurídica de jornada de trabalho diferida na modalidade de tempo à disposição está superada em sede doutrinária, em sede jurisprudencial administrativa, pelo acórdão vinculante firmado pelo Tribunal de Contas da União. Ainda um outro ponto atacado na sentença guerreada. Quanto a supostamente inexistir inconstitucionalidade ou ilegalidade na imposição do sobreaviso não compensado ao policial federal. Data máxima vênia, a inconstitucionalidade é flagrante e sobressalta de primeira análise, porque está se violando o limite de jornada estabelecido no artigo 7º, 13 da Constituição Federal. Mas, além disso, viola o direito fundamental de ir, vir e ficar, do artigo 5º, 15º da Constituição Federal, pois o agente, ele é obrigado a comparecer à unidade respectiva imediatamente após ser acionado. Noutras palavras, o policial é obrigado a permanecer próximo ao trabalho, sem plena liberdade de ir e vir. Viola o seu direito fundamental à intimidade e vida privada, estabelecido na Constituição Federal, pois o agente, a rigor, mesmo não estando de prontidão no local de trabalho, não se desliga das obrigações, não descansa, ele deve permanecer alerta para ser chamado a qualquer tempo. Viola o direito social fundamental a lazer, que está no artigo 6º da Constituição Federal, pois o agente não pode participar de confraternizações, pequenas viagens, faltas ou atrasos são sujeitos à punição disciplinar. O agente não pode desobedecer os chamados durante o sobreaviso. Portanto, ele não pode participar de um evento comemorativo, sob pena de ser chamado e, sendo chamado, não estar em condições adequadas para o pleno labor. Se ele está em estado de sobreaviso, isso viola o direito fundamental à isonomia, assim considerado dentro da própria classe. Porque aqueles que estão no plantão têm o seu direito à intimidade, têm o seu direito ao lazer cometidos. E os que não estão no plantão podem gozar isso de maneira plena. Aonde está a isonomia de se tratar uns de um jeito e outros de outro, se são ambos integrantes da mesma categoria? Viola ainda a dignidade da pessoa humana, porque o tempo possui sim relevância jurídica na vida digna das pessoas. O tempo é a única commodity insuscetível de reparação in natura. E cada instante da vida desse agente que é cometido ao plantão de sobreaviso, em que ele não pode dispor da sua liberdade, da sua intimidade, do seu lazer, ele não poderá mais ser reposto. Portanto, há uma flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Exceder a imposição de jornada diferida que fere a Constituição Federal também vai de encontro aos primados da legalidade, da moralidade e da eficiência. A legalidade porque a ninguém é dado fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei.
E na medida em que se impõe ao agente que cumpra um plantão de sobreaviso e permaneça à disposição de ser chamado a qualquer momento, contrário senso, essa mesma imposição está impelindo que ele deixe de fazer, deixe de participar de eventos, deixe de fazer viagens, pequenas viagens, deixe de participar de eventos sociais e religiosos. Há uma franca violação do princípio da legalidade. Viola ainda a moralidade exigida dos atos públicos, porque não é bom que a administração pública possa locupletar-se da mão de obra de seus servidores sem a correspondente indenização. Viola ainda o princípio da eficiência, porque se constitui num desestímulo à prática funcional que decorre do agente que tem a sua liberdade de descanso tolhida de forma abrupta e inaceitável pelo ente público. Termina, portanto, de violar a eficiência do serviço público, fazer com que o agente seja cometido a trabalho sem uma compensação, note bem, sem uma compensação de horários ou uma indenização correspondente. E se tudo isso que fere princípios fundamentais da nossa Constituição Federal não se constituir em violação flagrante, em inconstitucionalidade flagrante, em violação de direito subjetivo do agente, não se imagina o que mais possa sê-lo. E sendo que se há uma violação de direitos, nós estamos sim diante de um ato ilícito indenizável. Indenizável na forma do artigo 186 e 187 do Código Civil, porque a ilicitude da conduta está também no excesso do agente que a comete. Porque a ilicitude é flagrante diante da constatação da imposição de jornada diferida, contrário ao que diz a Constituição Federal. Porque a ilicitude é flagrante diante da violação do artigo 4º da Lei 8.112/90, que proíbe a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei, ao qual não se aplica a hipótese. Viola ainda a ilicitude inúmeros tratados internacionais que foram reportados aos autos, mas que eu não vou fazer referência aqui por causa do adiantado do tempo. Em conclusão, quer nos parecer que resta clarificado nessa hipótese controvertida, nóvel a essa casa, mas resta esclarecido que o sobreaviso tem sim natureza jurídica de jornada de trabalho diferida no tempo, na modalidade tempo à disposição. Que a jornada de trabalho, enquanto servidor público da União, possui limites constitucionais que desautorizam que norma infraconstitucional ou portaria imponham excessiva jornada, ainda que diferida e além dos limites constitucionais. Finalmente, que a imposição desse sobreaviso, sem nenhuma espécie de contraprestação ou compensação, implique violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, na sua dignidade, intimidade, vida privada, ir, vir, ficar, isonomia, proporcionalidade, direito social fundamental ao lazer. Portanto, se constitui num ato ilícito indenizável. A medida da indenização que propomos, por analogia ao parágrafo 2º do artigo 244 da CLT, que seja corrigida a sentença primária e deferida a indenização daquelas horas de sobreaviso cometidas às partes do processo na proporção de 1/3 do valor da hora normal de trabalho. É como pedimos. Obrigado.